Bom dia, gente querida. Tudo bem com vocês? Eu quero, antes de mais nada, dizer que esse vídeo é uma visão profética para o futuro do mundo. Nós estamos vivendo tantas coisas ao mesmo tempo que as pessoas estão ficando letárgicas, estão assim meio que perdendo a percepção de tudo que está acontecendo. Porque é tanta coisa junto, é tanta notícia ruim, que muitas vezes as pessoas acham que isso é só uma crise e estão deixando de perceber os sinais que Deus está dando para a humanidade, para adverti-la, para prepará-la, porque está chegando, gente, o dia do retorno do nosso Senhor Jesus. Então, o vídeo de hoje é muito importante, é uma visão profética, mas ao mesmo tempo é uma leitura de tudo que está acontecendo na sociedade. E se preparem, porque nós sabemos que virá um grande caos. Ah, pastor, mas você é um dos pregadores do caos? Não. Eu sempre prego esperança e sempre tenho dito que Deus ainda tem coisas extraordinárias para fazer neste mundo, mas nós precisamos advertir as pessoas, porque quando estas coisas acontecerem, mesmo que a igreja não esteja mais aqui, elas saberão que isso estava tudo no programa e que nada aconteceu por acaso. Aconteceu porque a Bíblia predisse, e isso tudo tem uma agenda por trás, tem um propósito, e o propósito nós sabemos qual é o levantamento deste governo mundial liderado pelo anticristo e pelos seus ascetas. Bom, gente, eu quero começar falando para vocês a respeito da crise energética que virá. Vocês saibam que no mundo a energia ela é fundamental, é importante, porque ela está por detrás de tudo. Quando você tem uma crise energética, você tem uma crise de produção. E quando você tem uma crise de produção, você tem uma crise de abastecimento, o comércio sofre, as pessoas sofrem, porque o preço dos alimentos também sobem. Ou seja, uma crise energética acontece por conta do aumento da demanda e também até mesmo por causa das crises climáticas, né? Secas extraordinárias, reservatórios baixos. Então, nos países que a matriz energética não é, por exemplo, as hidrelétricas, custa muito mais o óleo diesel, a própria energia atômica, eles têm que usar muito mais destes artifícios, ou seja, a energia barata e limpa, que é, de fato, as energias hidrelétricas, né? Elas estão sofrendo muito. Existem outras matrizes, como a eólica, né? Mas acontece que não há essa distribuição de energia em escala muito grande através dessas energias alternativas. A grande maioria ou é por conta de energia elétrica a partir das hidrelétricas, dos rios, né? E também a energia atômica, que é muito cara e poluente também. Então, virá uma crise energética, já está chegando, mas será muito mais grave. Então, estou aqui profetizando para vocês que nós precisamos orar a Deus e pedir a Deus que Deus intervenha, porque Deus é Senhor dos céus e da terra e Ele pode, quando o seu povo ora e intercede, Ele pode ouvir. Ah, mas pastor, as coisas que vão acontecer não vão acontecer mesmo? Sim, mas enquanto estivermos aqui, há a promessa de que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Enquanto a igreja estiver aqui, Deus ainda intervém, Ele pode nos dar aí um suspiro, um tempo de refrigério, mas essas coisas todas estão caminhando para isso. Bom, uma segunda crise que virá é a fome. Por quê? Porque nós estamos vivendo em tempos de aumento exponencial da população. Nós estamos vivendo também problemas climáticos seríssimos, né? Frio exagerado, secas, queimadas, e tudo isso tem prejudicado a produção de alimentos e, obviamente, isso lá na ponta vai prejudicar a população. Por quê? Porque
está aumentando a demanda, né? O mundo está crescendo, o número de pessoas está se multiplicando. Com o aumento da demanda, é necessário que se aumente também a produção. Aí você pensa, por exemplo, o Brasil. O Brasil, que é o celeiro do mundo, né? O Brasil tem somente 8% das suas terras agricultáveis utilizadas para a produção de alimentos, irmãos. A verdade é que, por conta da legislação, de tudo que impede, né, a própria questão das florestas, das matas, o Brasil só tem 8%. E mesmo assim, o Brasil tem aumentado significativamente a produção de alimentos. Mas, quando vem a seca exacerbada, quando vem queimadas como consequência das secas, perde-se muita produção. E quando a produção ela é prejudicada, o que acontece em seguida? Com o aumento da demanda, aumentam os preços também. A gente podia olhar para o lado positivo, né? Olha, vai ter fome no mundo e o Brasil é o maior celeiro do mundo, então nós vamos nos dar bem, certo? Não é bem assim. Por quê, meus queridos? Porque quando aumenta o custo, né, do alimento, né, lá fora, porque a demanda toda está lá fora, a China é a maior, vamos dizer assim, parceiro do Brasil, porque é quem mais consome os nossos produtos. O Brasil já é o maior produtor de soja do mundo, o Brasil já é o maior produtor de carne bovina do mundo. O Brasil, gente, é um país do futuro nesse sentido. Só que quando aumenta o preço do alimento lá fora, aumenta aqui dentro também. Não existem legislações que proíbam, né, que os produtores que têm interesses econômicos vendam o alimento mais caro quando a demanda exterior aumenta e eles vendem mais caro lá fora também. Então, aumentando os preços lá fora, aumentam aqui dentro e, consequentemente, há mais fome. Por quê? Porque quem não ganha, quem não tem o poder aquisitivo para acompanhar a inflação, aumento de preços, acaba perdendo. A gente acompanha aí diariamente nos jornais televisivos como as pessoas estão indo para o supermercado, tendo que fazer uma série de consultas, de procuras, estão trocando aquilo que comem, né? Estão deixando a carne por ovo e por outras coisas. Por quê? Porque está ficando mais caro. E, gente, não é somente uma crise de abastecimento, ou seja, não é somente a fome que está por vir. É uma crise econômica generalizada em todas as nações da Terra. E isso é necessário que você entenda. Por quê? Porque para que se levante um governo mundial, é necessário que haja crise. Eu já prego isso há mais de 30 anos. Esta crise que não será resolvida por uma nação ou por outra, as nações clamarão por uma resolução que venha dos países mais poderosos, e eu creio que aí é que se levantará o governo mundial, que terá controle dos alimentos, controle da moeda, do câmbio, controle da política financeira, controle do abastecimento, ou seja, cada vez mais eu creio que o mundo caminha para uma visão de globalização onde os indivíduos terão menos liberdade, inclusive liberdade econômica. Eu creio que cada vez mais o mundo caminha na direção de um socialismo, tá? Obviamente, isso é muito ruim, a gente sabe que isso é muito ruim, mas quando vier o governo do anticristo é assim que será. Mas nós já estamos sentindo, né, como gradativamente as nações, as decisões de uma nação interferem na outra, e gradativamente a gente percebe um viés, uma tendência cada vez maior de que os países percam a sua hegemonia, o seu poder de decisão de como fazer, porque eles dependem uns dos outros, e quando você acaba não aceitando algumas políticas, né, até mesmo ideológicas, existem perseguições, existem boicotes, e isso que está por vir, ó Deus. Nós precisamos nos preparar para isso. Ou seja, a crise econômica que virá, gente, é uma crise em que as nações estarão cada vez mais endividadas. Tá? Nós estamos vendo isso.
né? Países literalmente chegando perto do colapso. Agora, com esta pandemia que aconteceu, isto aumentou de forma exponencial. As nações ricas ainda têm aquele respiro, né? Ainda tem aquela gordurinha para queimar. Mas as nações pobres ou as nações em desenvolvimento estão sendo muito abaladas, viu, gente? Por conta da crise da pandemia. Nós também vimos, por conta da pandemia, cadeias de produção, né, que foram quebradas. Ou seja, indústrias tiveram que fechar, não é? Comércio teve que fechar, muitos pequenos e grandes negócios foram quebrados. Lá nos Estados Unidos, cadeias enormes, lojas de departamento importantes estão pedindo, né, recuperação judicial, estão literalmente falindo, né? E com isso também, gente, há uma tendência de inflação no mundo inteiro. O que é a inflação? A inflação é literalmente quando a moeda perde o valor. Ou seja, quando a sua moeda perde o valor por uma série de questões econômicas, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas quando a moeda perde o valor, você precisa de mais dinheiro para comprar o que você comprava antes. E gradativamente as nações, principalmente as nações mais frágeis economicamente, vão perdendo o seu poder de aquisição. E com isso, com essas crises todas mundiais, a economia sofrendo, há também uma crise de expectativa por conta desses investidores, né, que investem na bolsa. Por exemplo, o Brasil sempre foi um país que atraía investimento, por quê? Porque tinha aqui uma rentabilidade muito alta. Tinha mais risco, mas tinha também um investimento com juros mais altos. O que acontece com isso? Quando começa a abalar e essas economias emergentes começam a aumentar o risco, por exemplo, o Brasil, o chamado risco Brasil aumentando, então estes investidores internacionais começam a fugir desses mercados emergentes e começam a investir em países que têm uma economia mais sólida, onde a moeda é mais forte, e aí então a bolsa caindo, sobe o dólar, subindo o dólar, desvaloriza o real, desvalorizando o real, nós perdemos poder de compra, isso gera inflação, porque quando o dinheiro vale menos, as coisas custam mais caro, custando mais caro, isso é inflação, e com a inflação tem a perda de poder aquisitivo, a desvalorização da moeda e todas as consequências. Gente, olha, eu não estou aqui, eu não gosto de ficar pregando o caos, mas eu tenho que advertir vocês. Eu tenho que falar para vocês, é tempo da igreja dobrar os joelhos, de orar ao Senhor, de discernir os tempos, tá bom? É tempo de você ter austeridade, é tempo de você pensar em guardar um pouco de dinheiro. Não estou aqui dizendo que você não possa investir no reino de Deus, que você não possa se valer, né, daquilo que você recebe para também investir no seu negócio. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos discernir o tempo, porque Deus pode nos dar o caminho, nos dar discernimento, inteligência, e pessoas que recebem essa inteligência de Deus acabam até mesmo prosperando no momento da crise, tá? Mas não dá para você acreditar que está tudo certo, que a vida é boa, né? Como é que a gente fala, né? Carpe diem, aproveite o dia. Gente, é tempo de crise. E esta crise econômica também acaba gerando uma crise política. Porque vocês saibam, meus irmãos, uma nação, quando está bem economicamente, o governo, né, aqueles que estão no poder, eles se fortalecem, se solidificam, mas quando falta comida na panela do povo, quando você deixa de ter dinheiro para pagar as suas contas básicas, aí a política realmente começa a ser abalada, né? Agora, a crise política está no mundo inteiro. O que a gente percebe é que diante de uma pandemia, ao invés das nações se unirem, né, e ao invés dos grupos políticos dentro da mesma nação se unirem, a gente percebe
que eles aproveitam deste abalo para derrubar quem está no poder, para entrar no poder. Isso acontece não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa questão da pandemia, por exemplo, a gente viu o tempo inteiro discursos falando de um lado sobre negacionismo, olha, tem que fechar mesmo, a economia a gente pensa depois, e agora que a população o Brasil já está vacinando boa parte da população, ou grande parte, né? Graças a Deus, os níveis de morte estão caindo muito, né? Graças a Deus, e também a esse processo de vacinação e daí por diante, o que a gente percebe é que agora vem aqueles que começam a acusar, né, o presidente de não estar gerenciando a crise. Por quê? Porque agora aqueles que falaram não importa de forma alguma a questão da economia, são aqueles que estão agora apontando para o problema da economia. Ou seja, a gente não vê honestidade nas nações, gente. Por conta de poder e por conta de briga política, as pessoas usam do que tiver que usar. E num momento como esse, era a hora de deixar de lado a eleição do ano que vem, era a hora de todo mundo se unir, não é isso? Para quê? Para que o país pudesse vencer a crise advinda dessa pandemia. Mas o mesmo se dá no mundo inteiro, gente. Então, com isso, a gente percebe o crescimento de ódio generalizado por conta de pessoas que têm uma narrativa diferente, uma visão de mundo diferente, e isso gera medo, gera ódio, e a igreja deve entender qual é o seu papel, gente, porque Jesus diz que nós seríamos conhecidos se nos amarmos uns aos outros e não se nos odiarmos uns aos outros. A igreja tem que se posicionar, claro, mas tem que amar também. Nós temos que entender que essas coisas não podem ser maior do que a bandeira do evangelho, que é o amor ao próximo e, inclusive, amar aqueles que pensam diferentemente de nós. Tá bom? Queridos, eu tenho muito mais coisas para falar a respeito disso, mas eu vou continuar no próximo vídeo, quando eu falarei de novo sobre a visão profética para o mundo. Qual é o futuro do mundo e do Brasil? Eu falarei para vocês no próximo vídeo, que em breve será postado. Eu quero pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, que se inscrevam, tá? Se você já é inscrito no meu canal, quero dizer que eu estou começando em novembro agora, na minha área de membros, um curso sobre a vida de Jesus Cristo em 72 passos. Eu falarei em ordem cronológica tudo aquilo que Jesus fez na terra. Obviamente, tudo é um exagero, né? Porque nem todos os livros desse mundo seriam possíveis, né, comportar tudo que Jesus fez. Mas eu vou contar sobre os relatos bíblicos em ordem cronológica. Eu tenho certeza que você vai amar. Então aproveita, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva, né, na área de membros, e você vai ser muito abençoado com tudo aquilo que está lá. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus em nome de Jesus.